Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas. Está no ar, a partir de agora, o programa Panorama Jurídico. E você pode participar pelas redes sociais e pelos telefones que já estão aí no seu vídeo. A chamada Lei do Salão Parceiro passa a regulamentar uma prática bem conhecida do setor de beleza, a atuação de profissionais que trabalham como autônomos dentro de estabelecimentos e que são remunerados por comissão e não necessariamente por salários. O projeto de lei que desobriga a contratação de profissionais de beleza no regime da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, foi sancionado, aprovado no mês de outubro passado próximo pelo presidente da República, Michel Temer. A mudança é anunciada como o reconhecimento de um modelo de trabalho já amplamente utilizado nos salões de beleza. O incentivo à regulamentação ou formalização de um setor que reúne cerca de 2 milhões de profissionais. Pela lei, os salões de beleza poderão firmar contratos de parceria com profissionais cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, manicures, depiladores e maquiadores, que atuarão como autônomos, sem vínculo empregatício. Os demais empregados dos salões continuam com contratos CLT. O texto da lei aprovada pelo Congresso cria as figuras do salão parceiro e do profissional parceiro, que poderá atuar como microempresário ou microempreendedor individual. Donos de salões de beleza consideraram a nova lei um avanço na medida em que estabelece direitos e obrigações de ambas as partes, incentiva o empreendedorismo e garante maior segurança jurídica para um setor no qual o modelo de parceria já é uma realidade, segundo dados do Ministério do Trabalho. No final de 2015, o país reunia apenas 66.500 e pouco cabeleireiros, manicures e pedicures seletistas, de acordo com entidades que representam a indústria de beleza. Estimam que o setor emprega 2 milhões de pessoas. Vamos a um breve intervalo e voltamos já com a entrevista da semana. Não saia daí, voltamos já. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito, não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. Sejam bem-vindos de volta ao programa Panorama Jurídico. E a nossa entrevistada de hoje é a doutora Solange Almeida Holanda Silvio, doutoranda pela Universidade de Fortaleza, em parceria com o Centro Universitário CIESA, graduada em Direito, especialista em Direito Tributário e Legislação de Impostos, mestre em Direito Constitucional, todos pelo CIESA, e mestrado em Sistema Constitucional de Garantia de Direitos pela
Instituição Toledo de Ensino, ITE. É também coordenadora dos cursos de pós-graduação Lato Sensu do Centro Universitário CIESA. Tem experiência em área de educação, com ênfase em cursos de especialização. Muito bom dia, doutora. Obrigado pela sua presença. Obrigada também. Para nós é uma honra tê-la aqui conosco. Inclusive, recentemente, o reitor do CIESA também esteve conosco aqui, com uma belíssima entrevista falando sobre educação. Quero aproveitar esse ensejo para mandar um forte abraço para o professor Luiz Antônio Campos Correia, que é o reitor lá do CIESA. Reitor, né? Exatamente. O entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal que o judiciário tem legitimidade para controlar, intervir nas políticas públicas que visem a garantir o mínimo existencial. Qual o papel do Supremo Tribunal Federal na realização de políticas públicas atualmente? O papel do Supremo Tribunal Federal, ele tem dever de garantir direitos, primeiramente, né? E esse dever, os direitos sociais, eles visam a trazer uma existência digna ao indivíduo e à sociedade. Quanto às políticas públicas, nós podemos falar dos direitos fundamentais, educação, saúde, alimentação. E para falar melhor, que eu acho que o direito fundamental mais importante é o direito à educação. E essas políticas públicas implementadas para que se efetive a educação, muitas vezes nós não nos encontramos com essa positividade de desenvolvimento. Está muito aquém das expectativas do que uma sociedade precisa. Então, quando a gente pede, o STF é chamado para uma intervenção, digamos assim, e muitas das vezes ele é visto como ativista, porque quando esse tribunal ele é chamado, é justamente porque o seu legislativo e o executivo falharam em seus funcionamentos. E aí então o STF tem que entrar com as suas ações, que muitas das vezes são criticadas e chamadas, o ativismo ele é mal visto. Mas eu, particularmente, eu sou simpatizante do ativismo judicial, justamente porque se não houvesse o ativismo, como seria implementada ou então como seria cobrada as políticas públicas, que estão primeiramente na responsabilidade do legislativo e do executivo. E esses, quando são omissos? É verdade, professora. O ativismo, esse termo, ativismo judicial, como é tipicamente usado, é essencialmente vazio de conteúdo, na minha opinião, né? É simplesmente uma maneira inflamada de registrar e desaprovar uma decisão judicial. Então, a senhora concorda com esse nosso entendimento, com esse meu entendimento, ou a senhora diverge um pouco nesse raciocínio? Sim, nessa parte conceitual dele ser vazio, eu discordo, porque justamente ele tem um comprometimento, uma responsabilidade muito grande. Hoje o ativismo judicial ele é mal visto, mas pelo ponto de vista de interpretação. Se você for parar para perguntar das pessoas o que elas entendem pelo ativismo judicial, geralmente a pessoa só sabe fazer as críticas. Agora, as críticas realmente são vazias. Elas não têm uma contradição que seja mais substancial para que se retire realmente o ativismo judicial. E se nós não tivermos, como eu lhe disse, o ativismo judicial para acionar as nossas implementações de programas de políticas públicas, muitas vezes nós não teremos muitas atividades efetivas realizadas para a sociedade. A partir da Constituição Federal de 1988, tivemos pontos relevantes nos principais ramos do direito infraconstitucionais. Professor, no seu entendimento, quais foram as transformações mais significativas do direito constitucional nos últimos tempos? As mais significativas estão dentro dos direitos fundamentais,
que é justamente hoje a população está um pouco mais direcionada a fazer cobranças. Porque antes nós tínhamos uma população, hoje nós ainda temos uma população onde a maioria é aculturada e nós não conseguimos entender, lutamos por uma democracia, mas as pessoas não entendem o que é realmente uma democracia. Né? Por que o povo vai saber responder da gente apenas que é a representação do povo? Não. Então esse direcionamento hoje, a importância ainda está na cobrança da população pelo direito à educação, à saúde e à alimentação, que significa uma existência mínima ao cidadão. E essas transformações que nós tivemos atualmente foram significativas, mas ainda precisamos atualizar, inovar e avançar muito, porque o mundo muda, a gente sabe, a cada minuto. Perfeito. Bom, quem chegou agora, estou aqui tendo a honra de entrevistar a professora Solange Almeida Holanda Silvio. Ela é coordenadora do curso de pós-graduação do CIESA e ela está hoje aqui conosco, gentilmente, dando essa contribuição para todos da sociedade do Amazonas e para o nosso público de casa em geral. Então, a Constituição Federal de 1988 completou 28 anos no dia 5 de outubro deste ano. Nós temos uma Constituição que admite inúmeras interpretações e o Supremo Tribunal Federal, nos últimos anos, decidiu sobre os temas dos mais variados, envolvendo política, família, penal, campanhas eleitorais. Professora, na sua opinião, quais os principais desafios do direito constitucional para os próximos anos? Nós sabemos que essas transformações foram bastante relevantes para toda a população. Vamos especificar um pouco, como você falou aí, nas minorias e mais especificamente na relação homoafetiva. O STF teve muitas críticas por ter regulamentado esta relação, mas do ponto de vista cultural, moral, religioso, por que as críticas foram direcionadas ao STF? Poucos substanciais, eu digo, em forma de conteúdo. Porque a população, muitas das vezes, até mesmo as pessoas que estão na área jurídica, não admitiram. Porque o jurista, ele esquece de ser imparcial, principalmente o jurista constitucional. Nós, constitucionalistas, nós devemos ser imparciais em todo e qualquer segmento. Até porque nós estamos ali cuidando da vida do cidadão. Então, quando foi regulamentada a relação homoafetiva, o STF não estava preocupado em tentar a moral, religião, cultura, seja a parte cultural, de forma alguma. As pessoas que estão inseridos nessa relação de minoria homoafetiva, eles são cidadãos. São cidadãos comuns, merecem seus direitos, merecem suas garantias e nós não podemos de forma alguma, principalmente a Corte Suprema, como é o STF, o guardião dos nossos direitos, se submeter a conceitos muito reducionistas, digamos assim. Professora, nesse raciocínio, decisões do Supremo Tribunal Federal, que decidiu recentemente que a prescrição do FGTS, por exemplo, que era trintenal, prescrevia com 30 anos aquelas parcelas não recolhidas. Mas o Supremo Federal entendeu que a prescrição passou a ser quinquenal, ou seja, de 5 anos. Essa modificação que houve nessa interpretação do Supremo Tribunal quanto ao FGTS não depositado, que reduziu esse tempo de prescrição, a senhora achou benéfica? A senhora teria alguma crítica a fazer sobre essa decisão do STF? Olha, não tenho um posicionamento muito alinhado a esse tema do FGTS, mas nós sabemos que todas as situações que elas estão hoje, ainda mais uma implantação na economia, digamos assim,
né, no financeiro que vai atingir uma população. Sempre temos que encontrar o princípio da razoabilidade, saber em que apontamento, de partir de que ponto de vista eles tiraram para que fosse resolvido desta forma. Mas aquilo que venha beneficiar a população, nós sabemos que nós estaremos com certeza de acordo com o STF. Já aquilo que vem para prejudicar, aí todo mundo tem que ter um entendimento mais amplo, não só para bater criticando e dizendo que aquilo ali foi mal produtivo, mal desenvolvido, mas para um entendimento mais certo, porque nós sabemos que existe uma estrutura estatal e que ela também está vinculada a todas essas decisões. Perfeito, muito bom. Sua opinião é interessante, professora. Mudando um pouco, eu gostaria de entrar num outro tema com a senhora. Professora, como educadora na área jurídica, qual a sua opinião sobre a qualificação do profissional do direito, sobre as faculdades que estão formando adequadamente os operadores do direito? A senhora poderia externar para o nosso público de casa sobre esse tema tão polêmico? Atualmente, sobre a educação, nós já avançamos muito, eu acredito assim. Nós saímos de um sistema muito rígido, disciplinar, que era o que nós vivíamos há épocas passadas, e entramos no interdisciplinar, onde esse interdisciplinar ele abraça agora a multidisciplinariedade para que os alunos enriqueçam seus conhecimentos. Então, qual é a razão, a objetividade, finalidade dessas instituições, seja particular ou seja pública? É sempre fomentar o aluno o interesse de avançar com as pesquisas, porque hoje nós temos ainda um sistema educacional implantado onde às vezes a gente sente que o professor ele é muito engessado. Graças a Deus saiu, que era mais engessado, como eu digo, quando era no disciplinar. O interdisciplinar tirou mais essa realidade. Mas, na sua opinião, deveria ter um filtro maior quanto ao ingresso do aluno, estudante de direito, no momento em que ele fosse ingressar na faculdade, para que ele tivesse uma base melhor, para não chegar no momento de fazer um exame de ordem, ter uma grande dificuldade, porque muitas vezes os alunos estudam todos em uma turma só, e dali saem bons, excelentes, e outros que não são tão bons. O que a senhora atribui a tudo isso? Olha, tudo que se refere a filtro, eu acredito que seja um pouco de rigidez. Então, eu não diria um filtro, eu diria que as instituições teriam que criar sistemas que fossem produtivos e que capacitasse o aluno, porque é a obrigação de cada instituição capacitar o aluno para que ele seja aferido no mercado de trabalho. Mas fazer o filtro, fazer a rigidez, tirar... Não, nós temos 5 anos para trabalhar com o aluno, principalmente o aluno da área do direito. Então, nós temos 5 anos para fazer modificações, fazer inovações, fomentá-lo, incitá-lo a fazer as pesquisas mais avançadas e deixá-lo capacitado completamente para ele fazer o exame da ordem. Então, essa questão, na sua opinião, depende muito da instituição de preparar realmente o também aluno. do aluno, que a instituição, eu digo sempre sala de aula. Nós temos 30% de sala de aula, 70% é aluno. Mas esses 30% é muito importante que o professor incentive esse aluno, porque se ele não for incentivado, ele não vai chegar, por exemplo, em casa e fazer pesquisa sobre aquele assunto que foi dado naquele dia. E essa importância é que tem que ser mais levantada na sala de aula. Ah, perfeito. Muito bom a sua opinião. Nesse gancho ainda, nesse mesmo raciocínio, eu peço a sua permissão para perguntar, além do que a senhora já falou, sobre o que poderia ser melhorado mais ainda para que houvesse um índice maior de aprovação no exame da ordem dos advogados, que vem sendo um grande problema, um grande entrave, porque muitos alunos se tornam bacharéis e eles muitas vezes pagam as faculdades particulares e pensam que quando terminar já vão entrar na carreira jurídica, ser um profissional da área, e eles muitas vezes se deparam com o exame da ordem que dá um freio e a pessoa acaba se frustrando, e isso não é muito legal. Eu gostaria que a senhora
dissesse o que o senhor acha que pode ser melhorado para que haja uma melhora nessa passagem do bacharel para a carreira jurídica, tendo a sua carteirinha, a sua vermelhinha em mãos. Olha, pode ser considerado que tem algumas atualizações que as instituições possam fazer a partir do 4º ano para o 5º ano, e isso vem a capacitar melhor o aluno. Mas eu não consigo interligar essa falta de comprometimento, eu digo assim, com o exame da ordem e esse índice de reprovação alto, somente as instituições. É como eu lhe digo, se não há ali um sistema, uma didática também do professor, de ele fomentar o aluno, principalmente nesses últimos anos, que é o 4º e o 5º, que são os cruciais para que o aluno já vá fazer. Tem muitos alunos já fazendo o exame da ordem, no 4º ano ainda nem terminou o curso de Direito. E eles já são aprovados. São muitos, eu presenciei muitos lá no CIESA. Então, isso depende muito do comprometimento, da responsabilidade do aluno com os seus estudos. Não tem como nós fazermos apenas uma interligação somente da instituição totalmente comprometida com esta aprovação. Existe aí uma grande responsabilidade, eu digo, como eu já havia falado, sala de aula, professor, instituição, e 70% é o aluno. Ótimo, eu também concordo, porque se a instituição, o professor tem toda a dedicação e o aluno não tem interesse, vai à aula, fica um pouquinho, depois sai para tomar uma cerveja, sai para namorar, sai para fazer alguma coisa que não tem nada a ver com a aula, aí fica difícil, né? Isso. Então, por isso que muitas vezes chega no dia do exame de ordem, não consegue aprovação, porque também não procurou ser ajudado, porque não adianta o professor, a universidade querer o melhor para o aluno e ele não querer o melhor para si. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. A graduação, o curso de nível universitário, como é a faculdade, o bacharelado ou 3º grau. Após a graduação, é formação que só é possível ser feita após concluída essa graduação. Já o mestrado é quando o aluno pretende ser professor de uma determinada área, mas em nível superior, como em faculdades, universidades e centros universitários. No doutorado, o aluno será avaliado pela eficiência de pesquisas, precisando, assim, realizar com mais fundamento e um grau bastante elevado. É necessário que seja inédito, algo criado pelo doutorando, onde ele apresenta as investigações feitas em determinada área de conhecimento. Professora, qual o conselho que a senhora daria para quem conseguiu concluir a graduação, se essa pessoa pretende ter um diferencial para conquistar o concorrido mercado de trabalho? Qual as dicas que a senhora daria para quem está no final da graduação? Como ele deve fazer? Se ele já está bem ali, se ele deve parar de estudar? Qual o seu pensamento sobre tudo isso? Olha, hoje a educação tem o seu desenvolvimento muito amplo. Se um profissional atualmente quer ser inserido no mercado de trabalho, sem dúvida nenhuma ele tem que ter um diferencial. E eu posso lhe dizer, vou ousar dizer que a pós-graduação, lato sensu, que existe uma diferença muito grande, lato sensu são as especializações, estrito sensu são os cursos de mestrado e doutorado. Esses são os programas mais difíceis de se alcançar, mas nós sabemos que em relação à capacidade e comprometimento do aluno, responsabilidade com a educação, com os seus estudos, nada é impossível, porque só alcança quem vai para frente, quem continua, não é quem estaciona. Então, um aluno de graduação, no momento em que ele se formou, que ele terminou, ele jamais pode pensar em descansar, porque a primeira coisa que os alunos dizem, eu vou agora dar só um intervalo. Não aguento mais. Exatamente, esse intervalinho aí é justamente o enfraquecimento
dos seus estudos, da busca da pesquisa. O aluno tem que terminar e já chegar na pós-graduação da sua instituição e dizer: eu quero fazer um curso de pós-graduação, e já escolher para onde ele vai avançar. E isso tudo será inserido na sua área de trabalho, na sua profissão. Isso vai capacitá-lo ainda mais, vai diferenciá-lo dos demais, não tenha dúvida. Terminando sua pós-graduação, jamais pensar de jeito nenhum em descansar. Agora eu quero ir para um mestrado e intentar o mestrado sem sombra de dúvidas. O aluno não pode parar. A educação é justamente, o mundo educacional, ele é fantástico. Então nós temos que chegar até o final. Todo mundo tem que tentar até o final. O título máximo nós sabemos que é o doutorado. Muita gente confunde com o pós-doutorado. Não, o pós-doutorado é uma atualização do doutorado que você já fez. É muito importante porque o curso de Direito, ele é amplo, ele prepara o aluno para que se torne um bacharel em todas as áreas de conhecimento, né, do direito. Então, na área civil, penal, tributária, enfim, todos os ramos do direito, o bacharel fica preparado. Mas se ele pretende atuar em uma determinada área, é muito importante que ele escolha uma pós-graduação focada naquele tema que ele pretende desenvolver. Não é verdade? Que é quando o aluno vai ficar realmente mais apto ao mercado de trabalho, ter mais segurança, porque são situações que o aluno só começa a descobrir realmente que não sabe nada quando ele entra numa pós, ele vai avançando, ele começa a ver tanta novidade, ele diz: poxa, mas eu pensei que eu já sabia tudo, quando ele descobre que não sabe nada. Exatamente. Mas isso é bom porque a gente, quando descobre que não sabe nada, a gente reflete e vê o quanto a gente precisa aprender, não é verdade, professora? É verdade. Então, professora, só para nós combinarmos a questão do tempo, que o nosso espaço aqui é muito exíguo, mas o nosso bate-papo está tão legal que eu não gostaria nem de parar, mas infelizmente o tempo não possibilita que nós tenhamos que avançar. Eu gostaria que a senhora fizesse as suas considerações finais, alguma coisa que talvez nós não conseguimos falar, alguma coisa que a senhora queira realmente externar. A senhora pode ficar à vontade, que esses momentos agora são seus. Sim, eu queria falar um pouco, rapidamente, ainda a respeito do papel do STF, justamente porque, como é uma corte muito criticada, e eu acredito que, diante das críticas, nós devemos ainda avançar os nossos conhecimentos para que nós possamos oferir alguma crítica à ação do STF junto à população. Então, nós sabemos, hoje eu entendo que o funcionamento e o papel do STF ele está sendo pouco estudado pela ciência política brasileira. Por isso eles vêm falando daquele judicialismo. Existe uma interligação muito grande do direito e a política. E nesse momento em que eles se misturam um pouco, fica difícil da gente distinguir o que seria entre um direito ou um interesse político. E aí acarreta aquele desenvolvimento dos direitos, das políticas do direito, né? Que há essa disseminação. Então nós devemos entender isso. Eu quero falar diretamente para os juristas, porque, como eu lhe disse, existem muitas dúvidas, e não só das pessoas que ainda não entendem do nosso meio jurídico, do direito, que estão no direito. Não, nós somos muito atacados, às vezes, divergentes pensamentos, justamente em sala de aula, porque alguns, como a gente vai colocar um posicionamento, alguns são ativistas, outros são garantistas, porque existem hoje dois sistemas muito importantes, o garantismo e o ativismo. Um é visto pela inflexibilidade e o outro pela flexibilidade, pela harmonia, os princípios levar em consideração, mas se a gente for observar, todos levam em consideração pontos muito relevantes. Isso. Professora, muito obrigado mais uma vez pela sua entrevista. Quem chegou no final da entrevista, entrevistei aqui a professora Solange Almeida
Holanda Silvio, coordenadora da pós-graduação do CIESA. E o programa Panorama Jurídico de hoje fica por aqui. Agradecemos a atenção de todos, pela audiência, todos que participaram pelas redes sociais, pelos telefones. Tenham todos um excelente final de semana e até o próximo sábado. Um forte abraço.